experimentamos provações, nós experimentamos o sofrimento. As provações e o sofrimento foram preparados para a glória de Deus, para trazer glória a Deus. Tudo o que existe e acontece é para a glória de Deus. Deus está num propósito ao escrever a sua história, que é doxológico, manifestar a sua glória. E no meio dos sofrimentos e da prova, é que a glória de Deus se torna visível em crentes que sofrem bem, em cristãos que sofrem bem. As provações e sofrimento foram preparados para o nosso bem eterno. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse versículo ele é recorrente, já foi recorrente nos nossos encontros durante a semana. Talvez já não seja a primeira vez que você tenha se defrontado diante de Romanos 8, 28 e 29. E se você estava presente nos outros dias, um pouco de paciência conforme nós reexplicamos o que está aqui. Todas as coisas cooperam para o bem. Normalmente o bem é interpretado na vida de crentes comuns, de crentes que vivem a vida diariamente buscando agradar ao Senhor, de acordo com a nossa própria cobiça. Por exemplo, a gente teve o exemplo do emprego. Fulano perdeu o emprego, fulano não passou num concurso, a promessa de um bom salário era boa, havia projeções de carreira, todas as coisas cooperam para o bem. Aguarde, o Senhor tem um emprego melhor para você. Mas não é isso que o versículo diz. O bem deste versículo é definido no versículo 29. De nos conformar à imagem do seu Filho. A melhor coisa que pode acontecer em você é ser conformado à imagem de Cristo. E Deus não mede esforços para produzir em você a imagem de Cristo Jesus. Deus está pronto para sacrificar a felicidade temporal para produzir em você o gozo eterno. Felicidade terrena para produzir em você alegria celestial. Deus usa circunstâncias difíceis para que a alegria do Senhor seja evidenciada. Esse é o nosso Deus que não é somente um Deus soberano, mas também é um Deus sábio, também é um Deus amoroso. E as provações e o sofrimento foram preparados para o nosso bem eterno. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que Deus preparou as boas obras de antemão, na eternidade passada, para que andássemos nelas. Deus já sabia, Deus não se pega de surpresa, Deus não está lá em cima dizendo, ups, o tsunami escapou e eu não vi. Eu estava tão ocupado no Brasil que eu esqueci do tsunami no Japão. Esse não é o nosso Deus. O Deus das Escrituras é um Deus soberano, arquitetando cada evento para produzir efeitos em pessoas de diferentes lugares, conformando os seus eleitos à imagem de Cristo Jesus. As provações e o sofrimento foram preparados para trazer as pessoas ao arrependimento. Deus usa sofrimento para chamar a atenção de pessoas. C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus para se comunicar com o mundo surdo. Nós estamos mais sensíveis a Deus em meio ao sofrimento. Pare e pense nos momentos de intenso sofrimento que você já experimentou e passou. Pare e pense nos momentos de intenso sofrimento que você já acompanhou de pessoas queridas. E se isso fosse plotado num gráfico, no gráfico abaixo a comunhão com Deus não iria acompanhar. Intensidade de sofrimento não acompanha a intensidade de comunhão com o Senhor.
Deus usa os sofrimentos como uma entrada eficiente para o nosso coração. E Ele sabe exatamente o que pega. Lucas capítulo 13, versículos 1 a 5. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. A mensagem de juízo sempre acompanhou de arrependimento. Esse é um tema constante nas Escrituras. De uma forma geral, nós vimos até agora uma noção bem abrangente para entender, compreender provações e sofrimento, os propósitos do sofrimento. Agora nós vamos mudar a direção da nossa hora aqui hoje para debater o segundo objetivo deste tópico na sua apostila. A realidade prática de como ajudar aqueles que atravessam essas águas profundas e turvas do sofrimento. Comunicando a verdade de Deus em amor. Sim, nós vamos ministrar àqueles que sofrem a verdade, mas nós vamos fazer em amor. Diante de alguém que sofre, seja um ministro da graça em palavras e ações. Seja um ministro da graça em palavras e ações. Isso significa que você fala palavras adequadas ao momento. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas antes a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Palavras adequadas ao momento. Note que você vai falar o que o seu coração está cheio. Enche, sature o seu coração com a pessoa de Cristo. Sature o seu coração com a palavra de Deus, com a palavra do Consolador, para que você ministre graça àqueles que sofrem. Seja um provedor de proteção e o suporte ao aflito. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e onde você vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Sim, fale palavras adequadas ao momento. Sim, faça obras, atue, de proteção, suporte ao aflito. Deixe com que as suas ações, as suas palavras sejam credenciadas pelas suas ações também. Uma forma de ministrar a pessoa que sofre. De que forma nós podemos prover proteção e suporte ao aflito? Vamos lá, quero ouvir um pouco vocês. De que forma que nós podemos dar suporte àqueles que sofrem? Necessidades reais. Então deixa eu dar um exemplo concreto para a gente começar a ajudar. O irmão perdeu o emprego, as prestações estão vencendo, a conta está negativa, ele está sofrendo. De que forma nós podemos ajudar esse irmão? Financeiramente. Ok? De que outras formas nós podemos ajudar o irmão? Oi? Tentar arrumar um emprego para ele. De que outras formas? E nós podemos abençoar esse irmão.
orientando, com palavras também. Que tipo de orientação alguém que pede emprego pode receber ou precisa receber? Deus é soberano e está no controle, ok? Deus cochilou no momento que o chefe foi conversar com ele? Não. Mas como que as coisas cooperam para o bem na vida desse irmão? De que forma Deus pode estar usando a perda de um emprego, a necessidade financeira, uma provação, para que enfim esse irmão aprenda mais de Cristo? A dependência do Senhor. Né? O Senhor é provedor? Amém. Nós dizemos isso, né? O Senhor é provedor? Amém. O Senhor é provedor em meio à necessidade. Né? E esse irmão vai poder aprender com relação a isso. Maneiras práticas de dar suporte àqueles que estão aflitos. Ok? Um exemplo corriqueiro. Fala, Carlos. Né? Leve a sério a dor alheia. Leve a sério a dor alheia. Se alguém está sofrendo, isso é um assunto sério. Muito sério. Okay? Algo mais? Então vamos lá. Seja um ministro de esperança. Ministre esperança para a pessoa. Lembre-se que o conforto de Deus é real. O conforto de Deus é real. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 a 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, a possamos consolar os que estão passando por tribulações. Uma das razões pelas quais nós sofremos é que através e por meio de um sofrimento bem sofrido e bem e com as adequadas reações, Deus nos equipa para ajudar outros que futuramente vão sofrer. Essa é uma grande realidade. No tempo em que nós estivemos nos Estados Unidos, nós conhecemos uma família que tiveram trigêmeos. Né? E era muito interessante ver o casal caminhando com os trigêmeos. Né? Para depois nós descobrimos que, na verdade, eram quíntuplos. E 2 faleceram no processo. Né? E conhecer um pouco mais da história daquela família. E depois de um tempo, um outro casal da igreja, na dificuldade de terem filhos, se submeteram a um tratamento, e ela ficou grávida de gêmeos, a mulher. E no processo, acho que no 3º, 4º mês de gestação, um dos bebês começaram a apresentar problemas, descolaram da placenta, repouso absoluto. Depois de alguns dias do hospital, o primeiro bebê morreu. Os pastores visitaram aquele casal, irmãos da igreja visitaram o casal, mas houve uma visita que foi muito especial para aquele casal. Foi a visita dos pais dos trigêmeos, que antes eram quíntuplos. E as verdades que eles aprenderam, aquilo que eles aprenderam quando estavam no hospital, foi usado por Deus de uma forma soberana, sábia e amorosa para consolo daquele casal, que havia perdido um e que depois de alguns dias perdeu o segundo e voltou para casa sem bebês. E Deus tem um processo de trabalhar na família dele, na nossa família em Cristo, usando o sofrimento alheio para consolo alheio. É assim que Deus atua. A forma como você tem sido trabalhado por Deus nos sofrimentos que passou, isso é ferramenta nas mãos de Deus para consolo de seus irmãos e de suas irmãs.
Foi o que Paulo testemunha aqui em 2 Coríntios capítulo 1, mostrando que esse conforto é real. Deus não só o confortou, como agora esse conforto que ele recebe, ele estende para os irmãos. Seja um bom mordomo do sofrimento que você passou ou passa, para que você também ministre na vida de outros. As promessas de Deus são reais. Lembra a pessoa que sofre que as promessas de Deus, elas são reais. Nós não lidamos com otimismo barato e superficial, mas a palavra de Deus é repleta de promessas reais. Você pode agradecer ao Senhor, mesmo quando se sente mal. Você pode agradecer e deve agradecer ao Senhor, mesmo quando se sente mal. Veja Salmo 40. É interessante que é um tema comum nos Salmos, quando o salmista lembra constantemente dos feitos do Senhor. Lembre dos feitos do Senhor. Com um coração grato, eles louvam ao Senhor pelos feitos do Senhor. Isso tem um valor didático impressionante. Olha o Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. E também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-las e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Davi aqui nos versículos 1 a 5, testemunha livramentos do passado. Ele estava num poço de lama, e ele testemunha então o momento em que Deus o resgata. Ele lembra das maravilhas que Deus tem operado, e é esse Deus que ele canta, que ele também fala o versículo 12. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Preza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Davi responde em fé em meio às suas provas, porque Davi tinha um olho fixo e grato no Senhor que livra em meio às provas. Um coração grato que constantemente desenvolve contentamento, que observa como Deus, o Senhor do universo, nos tira do poço de lama, constrói em nós um coração confiante no próximo poço de lama. Que numa prova você enxerga o livramento do Senhor, você agradece ao Senhor, e no próximo poço de lama, você sabe quem é o Senhor. Você não se esqueceu dos feitos dele. Cultive no seu coração gratidão ao Senhor, que salva, que livra, que nos livra dos pecados. Se Deus é capaz de nos tirar do império das trevas, nos resgatar para um reino de luz, quanto mais Ele não pode fazer em meio às provas. As nossas promessas, as promessas de Deus são reais, e nós podemos agradecer ao Senhor por fé, de que Ele vai livrar. Deus pode te ajudar a crescer em meio aos seus desafios. Novamente, Romanos 8, 28 a 29. Ele usa as provações, ele usa o sofrimento para moldar em nós o caráter de Cristo. Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Ele ansiava a comunhão com Cristo Jesus, e ele era ciente de que essa comunhão com Cristo vinha por meio da comunhão com seus sofrimentos, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Nós não gostamos de versículos assim, porque hoje nós somos educados e treinados a viver uma vida motivada pelo conforto e prazer. Nós não gostamos de sofrer.
Nós queremos de qualquer forma aliviar o sofrimento. A Bíblia não é masoquista, mas por outro lado ela também mostra o lado benéfico do sofrimento. Não queira tirar as batatas da panela de pressão antes da hora. Deixa cozinhar, o ponto certo. Tiago capítulo 1 fala do tempo de cozimento das batatas, até que a provação tenha ação completa. Lembre-se que as promessas de Deus são reais. E lembre-se que a vontade de Deus é boa e perfeita. Assim, meus amados, Filipenses 2, 12 a 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. De acordo com a boa vontade dEle. Nós não temos um vislumbre ou uma foto do processo todo. Né? Nós vemos apenas etapas. Algumas etapas são amargas, são dolorosas. Deus vê a foto toda. E Ele sabe o que está ali na frente. De uma certa forma, nós temos uma informação do que tem ali na frente. É a nossa glorificação final. Mas lembre, aceite por fé, a vontade de Deus é boa e perfeita. Suas lutas, embora difíceis, não vão além das suas forças. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio a vocês tentação, /aprovação, que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus não permite nada além das nossas forças. Ele permite algo difícil, Ele permite algo que vai nos tirar da nossa zona de conforto, que vai nos esticar ao máximo, que vão derramar lágrimas, mas nunca além das nossas forças. Deus não nos quebra por completo. O céu é a sua morada final. Às vezes eu não sei qual é a reação que você tem quando nós temos notícias de sofrimento intenso, não só distante de nós, mas próximo de nós. Nós vivemos época que é difícil você ter um estágio da sua vida em que você não conhece alguém que está sofrendo de câncer ou que tem uma enfermidade. As notícias estão subindo, essas coisas crescem, violência. E deixe que isso seja um lembrete de que aqui não é o céu, de que nós somos peregrinos na terra. O céu é a nossa morada final. Colossenses 1, 3 a 5. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Nossa esperança é o céu. O que para alguns se tornou a teoria de manipulação do povo, ópio do povo, para nós é a fonte de esperança, é o céu. Um dia toda lágrima vai ser enxugada na nossa morada final, o céu. No céu não haverá mais sofrimento. Acho que foi Richard Baxter uma vez que meditou sobre o céu. E ele dizia coisas do tipo: no céu não haverá mais sofrimento, no céu não haverá mais a presença do pecado, no céu não haverá mais dúvidas com relação à bondade de Deus.
Quando sofremos e lá no fundo duvidamos da bondade de Deus e ficamos tristes porque estamos tristes com a tristeza que Deus nos causou e sabemos que não devemos, que devemos confiar e na nossa fragilidade vacilamos e pensamentos que são quase ao ponto de blasfêmia, estaremos livres inclusive disso. Estaremos livres da falta de desejo de estar com Deus. O céu é a nossa morada. Em que o prazer de estar com Cristo vai ser regra. E vai ser tudo o que você vai conseguir fazer, é ter prazer em Cristo. Fantástico. Quando Cristo voltar, Ele fará todas as coisas novas. Quando Cristo voltar, Ele fará todas as coisas novas. Até lá nós sabemos que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E aí depois disso, nós vamos habitar com Cristo por toda a eternidade. Lembra, pessoa, então, das promessas de Deus? Lembre que os recursos de Deus são reais. Os recursos de Deus são reais. Nossa fé não é um bando de pensamento positivo, mas ela é real. Nossos recursos são reais. Você tem um intercessor na pessoa de Cristo. Se o seu sofrimento é em função de um pecado pessoal, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Os nossos recursos são reais porque a graça de Deus é sempre suficiente. Segunda Coríntios capítulo 12. Versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E no final do 10, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, para agradar a Deus em meio às provas, acho que você não tem isso na sua apostila, tem? Mas você tem uma página em branco virando a sua apostila, não tem? Não? Um guardanapo? Um lenço? A última em branco? Para agradar a Deus, lembre que o fundamento é Cristo, num novo relacionamento, que lhe dá um novo poder, um novo propósito, um novo plano, um novo direcionamento de vida. Cristo vem e ele detona suas estruturas e reconstrói novas. Ele é o novo fundamento. E esse novo relacionamento, esse novo poder, esse novo propósito, esse novo plano, lhe é informado por meio da Bíblia. Você cresce por meio da oração. E o Espírito Santo, quem ministra a palavra de Deus, iluminando o seu coração com as verdades das Escrituras. Os recursos divinos, então, Bíblia, oração e Espírito Santo, em bom equilíbrio. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia e não lê, diminuirá. Lembra desse corinho? Grandes verdades da tia Iron, no meu caso. Provações e tentações testam, provam
nossa compreensão, nossa prática dos recursos divinos. E o resultado, então, é agradar a Deus por meio delas. As tentações, nós sabemos que lutamos contra o sistema do mundo, o diabo que ruge como um leão e a nossa carne. Já vamos chegar lá. Ok? Sim? A pirâmide está copiada. Ok? Adiante. Faz só assim uma cor mesmo, depois em casa põe canetinha, giz de cera, tá bom? E aí, o fundamento é Cristo para agradar a Deus. A igreja local é um instrumento de Deus para ministrarmos uns aos outros. Eu sou fã da igreja local, porque é a ideia de Deus, porque Cristo a edifica. Oi? Foi o som lá fora, eu pensei que era alguém fazendo alguma pergunta. Era o Michel Teló lá fora. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Pessoal, igreja local, ideia de Deus, corpo visível de Cristo, instrumento para ministração mútua. Ame-a. Alguém uma vez me disse que a igreja é como a Arca de Noé. Já parou para pensar? Que nem a Arca de Noé. O que tem a ver a Arca de Noé com a igreja, né? Aí ele falou, lá fora é juízo. E dentro fede. E dentro fede muito, né? Aí eu falei, é verdade, né? O cheiro da arca devia ser algo terrível. Mas enfim. E por que isso? Porque a igreja é um grupo de pecadores redimidos, sim, mas ainda não completos no seu processo. E muita gente cheio de melindre, eu vou embora, porque eu descobri que na igreja tem pecador. Sim, somos como você. Né? Eu fique na igreja, porque lá fora é juízo, aqui dentro fede. Mas é o meio pelo qual Deus tem usado para ministrar na vida de pessoas. Seja um ministro da verdade corretiva. Muitas pessoas sofrem porque pecaram contra ela, elas foram vítimas. Pessoas foram vítimas do pecado alheio, mas elas não são vítimas de como elas escolhem reagir. Nós somos chamados à responsabilidade de pagar o mal com o bem. Ajude então as pessoas a descobrir os caminhos para o crescimento. De que forma alguém pode crescer por meio da provação? Ajude-os a entender o significado da cruz do Calvário. Que antes da coroa de Cristo havia uma cruz, havia uma coroa de espinhos.
Ajude-os a compreender a verdade da semeadura e colheita. O que você planta, você colhe. No caso do sofrimento, por pecado pessoal. De Deus não se zomba. O que você planta, você colhe. O livro de Provérbios é um bom caminho para ensinar causa e efeito. Nós vivemos num mundo criado por Deus de causa e efeito. Ajude-os a ver as provações e o sofrimento como um meio de fortalecer confiança e fé. Ajude-os a agradecer a Deus em meio às suas dificuldades. Muitas pessoas têm o seu sofrimento intensificado porque elas estão constantemente introspectivas no seu sofrimento. Ajude a enxergar o mundo lá fora. Ajude a enxergar que ela ainda assim deve cumprir suas responsabilidades bíblicas. Ajude a ministrar na vida de outras pessoas, a ser altruísta, a ver o mundo lá fora, para a glória de Deus. Pessoal, são 9h05. Você quer esticar um pouco e a gente fazer perguntas e respostas? E discutirmos, conversarmos sobre o sofrimento. É um tema amplo. Eu duvido que a apostila tenha cobrido todo o material sobre o assunto. Ela não é exaustiva, ela é bem abrangente. Então dê uma esticada na sua perna. Ou se você quiser ficar sentado, não tem problema também. Ok? Vamos para perguntas e respostas? Não tem perguntas? Tem perguntas. Não, sim. Vamos lá para Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O homem que semeia para a carne colherá morte. O homem que semeia para o espírito colherá vida. Quando nós vamos para o Provérbios, nós vemos quem planta colhe, né? A questão de você viver uma vida sábia é viver nesse mundo criado por Deus de acordo com a ordem de Deus. Isso é uma vida sábia em Provérbios. E ela está intimamente ligada com a piedade. O temor do Senhor em Provérbios tem o seu correspondente no Novo Testamento, a vida de piedade. Então o que nós vemos em Provérbios é que o sábio, ele vive a ordem de Deus. E qual que é a ordem de Deus? Essa relação de causa e efeito. O que ele planta, ele colhe. Ele trabalha, ele enriquece. Ele é preguiçoso, ele empobrece. E nós vemos essa lógica em Provérbios, numa literatura de sabedoria. O livro de Eclesiastes acompanha o livro de Provérbios em nos ajudar às exceções ao livro de Provérbios. Porque Eclesiastes nos diz, eu já vi o justo sofrer, eu já vi o ímpio prosperar. E aí nós entendemos que tudo faz sentido amarrado por um único conceito, o temor do Senhor. O que você descreve como nós somos todos merecedores da morte, isso é um processo diferente do que a gente está descrevendo aqui. Nós somos alcançados pela graça, sem sombra de dúvida, estávamos mortos. Morto não tem resposta. Morto precisa ter vida antes de ter resposta. Deus nos regenera, nos respondemos com fé
e aí colhemos a salvação que nós não plantamos, que isso é graça do Senhor Jesus Cristo. O ponto que nós estamos falando aqui, mais no sentido da santificação. Esse processo em que nós cooperamos, em que nós somos agentes, nós nos esforçamos, e aquilo que você planta, você colhe nesse sentido. Alguém que planta destruição por uma vida escrava do álcool, ele vai colher uma cirrose. Ele vai colher. Aquele que planta através de uma vida presa ao cigarro, por anos fumando, ele vai colher um efizema. E ele vai sofrer o que ele colheu. É nesse sentido que a gente está falando. Não no sentido de que vou plantar salvação e por alguma forma merecer isso, né? Não é esse o sentido, né? Tudo bem? Carlos? Uhum. É. Vamos lá para Gênesis, capítulo 50. Versículo 20. O contexto aqui é quando José finalmente se revela aos seus irmãos. Ah, não sei quantos de vocês já leram aquele livro A Cabana. Eu comecei a ler aquele livro depois de resistir por muito tempo. Eu não vou ler esse treco aí, né? Esse barraco. E aí, até que um dia eu vi um membro da igreja lendo o livro. E a opinião dele demonstrou um pouco de entusiasmo, além do que eu me senti confortável. Eu falei assim, acho que eu vou precisar ler esse negócio. E eu comecei a ler o livro e eu entendi por que ele fez tanto sucesso, né? O camarada escreve muito bem. O camarada escreve muito bem. E ele escreve coisa errada muito bem. Foi o que ele fez no livro, né? Ele escreve um livro esdrúxulo, ele escreve um livro pitoresco, mas uma coisa ele fez que cativou o homem do século XXI. Ele tinha uma riqueza de detalhes, ele foi capaz de descrever aquela menininha de uma forma tão perto, que você era capaz de ver aquela menina. E aquilo ligou a gente, liga você na história, você começa a pensar, não sei, na sua sobrinha, no filho do seu amigo, na sua filha, no seu filho, e você entra na história e aquilo cativa pessoas. E aí desarma pessoas e ele vem com uma grande bobagem colocar no coração das pessoas, né? De alguma forma nós não sabemos ler a Bíblia. No que eu quero dizer com isso, né? Quando Jó capítulos 1 e 2, o que nós temos em Jó capítulos 1 e 2, deveria ser um best-seller, do tipo deixar a cabana lá embaixo, que aquele camarada sofreu ali. Só que a gente vê versículo após versículo, então veio alguém e disse que todos os seus animais estavam mortos, e veio alguém que todos os seus filhos estavam mortos. Puxa, legal, perdeu tudo. Pare e pense, ele perdeu 10 filhos, acho que é 10 filhos, né? Quantos filhos? 10 filhos. 10 filhos de uma vez. Rapaz, o Mac do Cabana não sabe o que é sofrer, né? E José é a mesma coisa, porque nós vemos aqui em 10 capítulos a história de um homem que é vendido pelos seus irmãos. Ele foi conversar com seus irmãos, os irmãos dele. Eu ficava muito mal quando o meu irmão comia mais sobremesa do que eu. Ficava triste.
Eu não tinha como reclamar, ele sempre foi maior do que eu, mais forte do que eu, ainda é maior do que eu e ainda é mais forte do que eu. Agora imagina ser vendido pelos seus irmãos. E ele não só é vendido pelos irmãos que estavam tentando planejar matá-lo, então ele escuta tudo aquilo, ele é vendido, ele vai para uma terra estranha, ele é um escravo, ele teme o Senhor, ele faz tudo certo na casa de Potifar, então ele é injustiçado de novo e ele é esquecido na prisão. Na prisão ele revela o sonho de um padeiro, um copeiro, ele é esquecido na prisão de novo, injustiçado 2 anos depois. Tem um cara aí que sabe sonho. A história desse camarada era muito difícil. De alguma forma a gente tem que ler esse drama na história de José. E agora José se torna o segundo no comando do Egito. Como se ele fosse o vice-presidente dos Estados Unidos, sei lá, na década de 80. Hoje nem tanto mais, né? Então, um homem poderoso. E ele começa a vender os grãos, ele foi um mordomo diligente, ele foi um bom administrador. E aí algo acontece. Que talvez nós teríamos uma reação bem diferente se estivéssemos nas sandálias de José. Os irmãos dele vêm comprar grão. Ele, o homem mais poderoso do Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo, e os irmãos dele que o venderam para ser escravo e quiseram matá-lo. Eles querem comprar grão. Eles querem comprar grão no Egito. E eu sou José. Eu faço e aconteço o que eu falar que agora acontece. Se quiser dividi-los em 4, mandar partes para o mundo todo eu faço, se eu quiser. Mas José entendeu algo. José entendeu algo que ele revela aqui no versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Tudo aquilo que José passou, aquele mal que José sofreu, Deus, soberano, sábio, amoroso, transforma em bem. Deus transforma em bem. Às vezes a gente tem medo de ser simplista na profundidade dessa verdade. Mas quando eu estava aconselhando aquela senhora, aquela jovem senhora mexicana, que nos procurou para o aconselhamento porque a filha tinha sido estuprada, e ela estava revoltada com a situação, ela não sabia como lidar. Navegando por essas situações, navegando pela história de Estevão, navegando pelo Salmo 10, ela começou a entender que se não fosse aquela situação radical, aquele mal que aconteceu na vida da filha dela, ela nunca teria sido exposta à palavra de Deus, que iluminou seus olhos. E hoje ela é mais parecida com Cristo, por meio de uma situação terrível. Ela quer passar aquilo de novo? Nunca. Nunca. Nenhum louco queria passar por aquilo de novo. Mas ela entendeu que aquilo foi transformado em bem, pela graça de Deus. A soberania de Deus, às vezes, ela é mal ministrada no nosso lado também, quando nós ministramos a soberania de Deus, sem ministrar também o amor infinito de Deus, a sabedoria de Deus. Deus é sábio. Foi num contexto de juízo que Isaías escreve a palavra de Deus: os meus pensamentos não são os vossos. Quando Israel está perdido diante de tanta punição e condenação, Deus fala: calma, os seus pensamentos não são os meus. E o Deus que pune injustiça, restaura em amor. Abacuque não entendeu isso. Abacuque olha para o povo todo ímpio e fala: Deus, até quando essa impiedade? E Deus chama Abacuque e fala assim: relaxa, olha os babilônios chegando aí. Mas Deus, eles são piores do que nós. Relaxa, eu também vou disciplinar os babilônios. E aí, nesse contexto, Abacuque diz: ainda que a figueira não dê nem floresça, o justo viverá pela fé. Deus sabe mais. E Ele transforma o mal em bem. Ele transforma o mal em bem. E muitas vezes a gente está cego a isso. Aconselhados não enxergam isso. Nós não enxergamos isso. Porque nós queremos ver pessoas sorrindo. Nós não queremos ver pessoas chorando.
Mas às vezes essas lágrimas vão regar uma semente que vai se transformar num bem. Que talvez nós vamos ver ainda nessa vida, talvez não. Talvez não. Raquel não viu esse bem. Raquel não viu o versículo 20. Raquel não viu nada disso. Alguns não viram isso daqui. Então, eu não sei se tem uma resposta no meio disso tudo, né? Lamentações 3 também, Salmo 73. Essa questão da soberania de Deus, né? Não ministre a soberania de Deus por si só. Ministre com o amor de Deus, a sabedoria de Deus. Deus está operando um plano maravilhoso, né? E Ele faz isso na vida dos seus filhos. Tem algo mais sobre sofrimento, provação? De que forma a gente pode tornar essas coisas práticas? Uhum. Até o exemplo de Jó, né? Quando o Satanás chega diante de Deus, né? E fala assim, tá vendo Jó? Lógico que ele serve o Senhor, né? Tá tudo bem na vida dele. Quero ver se tirar tudo. E Deus vai lá, então, beleza, né? Aí ele tira tudo. E Jó capítulos 1 e 2 é bem claro, Jó não pecou. Satanás estava errado. Satanás estava errado. Agora, nem Satanás, nem Jó sabia o que Deus, na verdade, estava fazendo. Porque agora Deus vai trabalhar no coração de Jó e nos discursos com Bildade, Zofar e Elifaz, né? É isso? Que tem uma... Aí no discurso com os amigos é que vem à tona o real problema de Jó. Deus testa Jó, não porque se ele iria servir na pobreza ou não, na riqueza, não era esse o problema de Jó, e Satanás não sabia. Nem Jó sabia. Aí vem à tona como Jó confiava na sua própria justiça. Como Jó não confiava em Deus como a fonte da sua justiça. E lá no final ele diz o quê? Agora, Deus coloca ele no lugar dele, né? Depois vem Eliú na cena, depois vem Deus nos discursos a partir de Jó 38. E começa a fazer aquelas perguntas que a gente simplesmente fica de boca aberta na soberania e sabedoria de Deus. Como Deus é sábio, Ele ministra a sua sabedoria para Jó. E aí Jó, eu te conhecia só de vou falar, agora meus olhos veem. E ele conheceu mais. Então, Deus usa as provações para vir à tona o que precisa ser tratado com Jó. E Ele ministra aquilo para trazer... Então, com certeza, as provas fazem isso, né? Mostra áreas de fraqueza que precisam de conhecer mais do Senhor, né? O sofrimento do ímpio é a realidade dura do pecado, né? Nem sempre o ímpio sofre, mas quando o ímpio sofre, muitos deles têm os seus ouvidos abertos por causa do sofrimento, né? Não por causa do sofrimento, mas no contexto de sofrimento. Então eu não sei o que mais que a gente poderia pensar, eu não sei que sentido você está perguntando, né?
Eu acredito que sim, né? Por exemplo, o que que é uma esposa cristã casada com um incrédulo? Se não graça e misericórdia de Deus na vida desse camarada, na presença santificadora dessa mulher em casa, né? Uma mulher que está crescendo, santificação progressiva dentro de casa, ela se torna cada vez uma esposa melhor. Isso é demonstração de graça e misericórdia na vida de um ímpio, né? E Deus, na sua soberania, alguns usufruem disso, talvez morrem sem Cristo usufruindo disso, outros nunca viram isso e sofrem, né? Num deserto perdido por aí, morrendo de fome, e aí entre os propósitos, decretos soberanos de Deus, que a gente fica louco se tentar entender todos, né? Mas Deus refreia um pouco do sofrimento do ímpio também, né? Ah, não sei se tem um. Eu nunca parei para pensar também com profundidade nesse assunto. Agora você me intrigou. Vou voltar para casa pensando dentro do ímpio. Uhum. Ah, todo mundo ouviu a pergunta? Né? O pessoal que. Vê se eu estou traduzindo correto a pergunta aqui. Quando tem sofrimento, quando tem provação, o pessoal, é o capeta. Né? É o capeta que está por trás disso, exorciza alguma coisa aí, né? O demônio do desemprego, amarra etc. Né? Ou a pessoa que é rápida em dizer que tem pecado. Né? De novo, eu acredito que a gente tem que olhar a coisa com muito discernimento, porque às vezes tem pecado envolvido e nós temos exemplos nas Escrituras para isso. 1 Coríntios 11, 1 João fala do pecado para a morte, Tiago capítulo 5 fala sobre isso, e tantos outros casos, né, que é envolvido o pecado diretamente. E às vezes eu acho que o nosso problema é até desprezar um pouco isso. Porque a gente é tão rápido, pelo menos no contexto de onde eu vim, né, já é tão manjada essa questão de que não é necessariamente pecado direto, porque eu não sou o conselheiro de Jó, né? Os conselheiros de Jó caíram nesse erro. Tem pecado aí. Tem pecado aí. E não era uma questão de pecado específico que levou aquilo, né? O pecado de Jó era outra coisa. Os conselheiros também não acertaram, né? Então, há momentos em que sim, há a questão do pecado, né? Visitar um enfermo com muito amor, com muita dose de graça, com uma abertura, um relacionamento criado. Existe espaço para, irmão, vamos pedir a Deus que sonde o seu coração para ver se não há algo que Deus quer tratar. Né? Então, alguma coisa nesse sentido. No outro extremo, é o cara sempre acusar o pecado, ou exorcizar o demo, e etc. Né? Quando existem as provações, a ênfase nunca é essa. A ênfase é sempre o aprendizado e a comunhão com Cristo Jesus. É sempre a palavra. É sempre a palavra de Deus. Né? E é onde a gente recai com nossa ênfase. Ah, totalmente. Totalmente. Né? Ah, uhum, sim. Né? De ouvir muito, né? Escuta muito, de verdadeira de compaixão com a pessoa, né? Verdadeira compaixão com a pessoa. Né?
É, eu só teria um pouco cuidado, né, da maneira como a pergunta até foi feita, né, se então eu vou parar de murmurar para que venha a bênção, né? Essa nunca deve ser a motivação, lógico, né? Vamos lá para Números. Números 11, versículo 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Aí o povo começa a reclamar no versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo por comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Eu li isso aqui uma vez e falei assim, mas calma aí, o que eles eram no Egito? Os caras escrevem como se eles fossem hóspede no Egito, né? Os caras amassavam tijolo com o pé. O finalzinho do tempo deles, o faraó falou o seguinte: olha, nem palha mais eu vou dar para vocês, agora vocês vão atrás da própria palha. E vocês estão com esse negócio de eu vou sair do Egito, que vocês estão desocupados. Então intensifica aí. E às vezes eu tenho a impressão de que esses caras não comem isso aqui não. Eu tenho a impressão de que a murmuração, ela é turbinada pela nossa cobiça, nós somos intérpretes do passado. De que às vezes nós estamos na igreja e, puxa, o tempo que eu era ímpio, aí sim eu era feliz, as baladas, os domingos de Fórmula 1, com petiscos na mesa. Agora esse negócio de crente, nem uma sonegadinha eu posso dar. Eu era feliz e não sabia, o dinheiro sempre dava, mas agora, a vida de crente eu não sei. Você esqueceu da pindaíba que você morava, que você vivia. Trevas, num lamaçal de pecado, não havia esperança. E às vezes nós olhamos para o passado, reinterpretamos o passado por causa da nossa cobiça. Então no coração da murmuração tem a cobiça. E esse povo continua, olha o Números 14, versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Então o que o povo fez? É esse Moisés, esse Arão aí. E eles murmuram contra Moisés e contra Arão. Mas olha o versículo 27. Versículo 26 e 27. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. A murmuração, ela tem sempre um referencial terreno. Nós murmuramos das provas que passamos, nós murmuramos do trabalho que nós temos, nós murmuramos da igreja que nós temos, nós murmuramos da comida que nós comemos, nós murmuramos da cidade onde nós moramos, mas ela é sempre contra Deus, que nos deu tudo o que nós vivemos e passamos. A murmuração é o pecado contra a soberania de Deus, que ministra circunstâncias nas nossas vidas. Então, alguém que está tomado pela murmuração em meio a provas, é alguém que perdeu a perspectiva de um Deus soberano. E aí Filipenses 2,14 diz: Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Para quê? Para sermos irrepreensíveis, perseverando na palavra, como luzeiros no mundo. Um crente tomado de murmuração deixou de brilhar por Cristo Jesus. Perdeu a sua utilidade no reino. É um sal que não salga. É uma luz que não brilha. É um inútil no reino. Porque ele perdeu dos olhos do Senhor. E ele murmura, acha que não tem nada. O problema não é Deus. O problema é, você sabe, né? A liderança da igreja. Senhor, você sabe, né? Joinha para o Senhor. Mas o meu trabalho, né? É uma murmuração direta contra o Senhor. E isso que é sério da murmuração, né? Às vezes a gente encara a murmuração como um pecado brando, né? Não, tá de boa, né? Tá de boa. Números é um alerta de que murmuração não é de boa, não. Teve gente que perdeu a vida por causa disso, né? Então, com certeza, alguém que pede a bênção de Deus, e que bênção é essa? Que Deus está segurando uma loteria que ele vai ganhar? Não.
ele está deixando de viver vida e paz, vida em abundância que Jesus Cristo prometeu. Porque é um coração ingrato. Qual que é a vontade do Senhor? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Ok? Queixa. Estou frustrado. Daí a importância da gente usar os termos bíblicos, né? Por exemplo, puxa, ore pelo irmão tal, ele se envolveu, ele tem um caso. Caso. Ora pelo irmão, ele está em adultério. O que soa mais? Ok? A ideia não é deixar pesada, é deixar coisa nos termos bíblicos. O cara tem um caso, lá, deu um bombom para uma moça aí, não sei. Né? Não, ele está em adultério. E nós sabemos a resposta para o adultério, né? Então é a mesma coisa, né? Eu estou frustrado. Não tem não frustrararás, né? Não tem isso na Bíblia. Então frustração é aquele negócio, beleza, eu estou no muro aí, ninguém pega no meu pé porque eu estou frustrado. Mas o que é frustração se não ira branda? Se não murmuração? Se não queixa? Se não resistência a dar graças? Né? E quando a gente coloca os termos bíblicos, a coisa ganha uma direção diferente. A gente sabe o que fazer agora. Haja luz e ageu. Ok? Então a gente tem que ler muita Bíblia, né? É isso que eu leia a Bíblia e faça oração. A tia estava certa na EBD, né? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Algo mais? Alguma colocação? Alguma... Se tem tempo? Orgulho. Deus odeia o orgulho, né? No meio a pessoa entender sobre orgulho. Deixa eu dar duas indicações bibliográficas, né, da editora Fiel. A editora Fiel publicou um livrinho chamado Humildade e Verdadeira Grandeza. Excelente livro, prático. Humildade, a Verdadeira Grandeza. E a outra referência é Com Tristeza no Coração, que eu anuncio, que também é um livretinho da editora Fiel, que não é mais publicado. O segundo é Do Orgulho à Humildade. Uma senhora que trabalha na editora Fiel, ela congrega na nossa igreja. Eu perguntei para ela sobre esse segundo livrinho, ela falou assim, olha, por alguma razão eles deixaram de publicar e ela ia verificar a possibilidade de distribuir em PDF, já que não publicam. O que seria excelente, porque também é um excelente recurso no que se refere a do orgulho à humildade, né? Agora, como é que a gente descreve o orgulho? Né? Como é que a gente define o orgulho? É difícil a gente ter uma definição ontológica do orgulho, e para isso eu quero dizer que define a sua essência, mas talvez uma definição descritiva, porque a gente tende a limitar o orgulho à soberba e altivez. É a pessoa que se acha, eu sou tal, um cara orgulhoso. A gente define orgulho dessa forma, mas orgulho biblicamente não é isso. Orgulho é uma disposição mental, de coração, disposição de coração centrada em si mesmo. Isso é orgulho. Então o camaradinha que fica, pobre eu, ninguém gosta de mim, no cantinho. Se as pessoas me amassem. O que é isso? Autocomiseração, orgulho da pesada, né? Que vive centrado aonde? Em si mesmo. Então essa é outra faceta do orgulho, né? E Deus odeia o orgulho. Isaías 66. Não, acho que não é o 66. Eu sempre esqueço dessa. Isaías 66, 2.
Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Humilde de coração. Esse é o humilde. Aquele que tem a mentalidade de Cristo. Que não pensa no que é seu, mas no que é de Cristo. Que não está no cantinho choramingando, ou que não está batendo no seu próprio peito. O que ele pensa é Cristo. Ele não pensa no que é seu, mas no que é de Cristo. Com certeza, provas e sofrimento traz à tona o orgulho. Traz à tona o quanto nós somos suficientes e como somos carentes da graça do Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos sim exercer a humildade, né? Praticar a humildade, conhecer o caráter de Cristo, conhecer a mente de Cristo e desenvolver a humildade. Não, soberba e altivez é o extremo do orgulho no sentido de que eu sou o cara, né? Esse é soberba e altivez. E nesse lado a autocomiseração, do orgulho também. O orgulho então é essa preocupação exagerada comigo mesmo, né? Com os meus interesses. Tudo é para mim, por mim. Tem que ter atenção para mim, se não tem, eu tô mal. Uhum. Provérbios 21. Provérbios 21 é a palavra de Deus e eu amo Provérbios 21, mas é o 29 que eu quero ir. 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Alguém em sofrimento, alguém em intensa provação que ainda não quebranta a sua cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Isso deve gerar no mínimo temor. Né? Escute, ainda é tempo. Escute, ainda é tempo. Né? Ah, ok? Mais alguma coisa? Alguma consideração, alguma pergunta? Número especial? Sim, o que, que o egoísta quer? Tudo para ele, né? Então alguém preocupado, essa disposição de coração, né? De que tudo é para ele, por meio dele, né? Ah, eu acho que eu tenho alguma coisa comigo de orgulho. Eu vou ver se eu imprimo, passo para o Carlos, de repente, dessas manifestações de orgulho, né? Uma pessoa que fala demais, por exemplo. Vamos começar. Uma pessoa que fala demais. Você nunca consegue entrar na conversa, né? Por que ela fala demais? Porque o que você tem para dizer não é interessante. Só o que ela tem a dizer é interessante. E o que é isso? Orgulho, né? Faustão. Faustão, você falou? Então tem essas manifestações de orgulho, né? Que é interessante a gente olhar e falar assim, puxa, tem muito o que crescer, né? Não escapa um. Muito, muito. Leia esse livrinho, Humildade, a verdadeira grandeza.
O autor, ele tem um senso de humor fantástico, ele coloca até dicas práticas de você cultivar a humildade, e uma delas que ele coloca é jogue golfe. Aí eu olhei e falei, o que jogar golfe tem a ver, né? Não tem como você jogar golfe e não fazer besteira. As pessoas vão rir de você e você vai aprender coisas. Enfim, tem algumas tiradas interessantes, mas ele é muito rico e sólido em princípios bíblicos. Humildade é a verdadeira grandeza. Ok? Pastor Carlos, você orar. Irmãos, então, por hoje é só, né? Amanhã, às 17 horas, falaremos sobre depressão, até às 18h45, aí vamos ter um intervalo de 15 minutos depois sobre vida conjugal, relacionamento conjugal. Todas as palestras estão sendo transmitidas ao vivo pela internet, nesse endereço aqui, no caso, as que estão aqui na igreja, né? IPCAC, que é o de baixo, tá? E se você quiser ver as anteriores, você também pode entrar ou no site da primeira IPC, você vai ter as palestras do primeiro módulo, aí você pode baixar no seu computador, e do segundo módulo, também da IPCAC, você pode entrar lá. E a de hoje, por exemplo, se você quiser ver outro dia, você pode entrar e baixar no seu computador. Tá joia? Elas estão gravadas. Elas não ficam a vida inteira lá. Quanto tempo que fica, João? 2 semanas. Ficam disponíveis mais ou menos 2 semanas e depois saem do ar. Né? Então você pode acessar e baixar. Ou se você tiver alguém que você quer que assista essa palestra, mas não está em Brasília, ou, sei lá, tem algum lugar que não possa vir, você pode sugerir para que ele assista ao vivo pela internet. Tá bom? Nós temos um lanchinho aqui do lado agora, né? Todos são convidados a lanchar conosco. E vamos fazer uma oração e aguardamos vocês amanhã às 17 horas. Vamos orar? Meu Pai querido, nós te louvamos pela noite de hoje, te agradecemos pelo que aprendemos e pedimos graça, Deus. Sabemos que lidar com sofrimento, com as provações não é fácil, mas sabemos também que há um plano do Senhor para tudo isso, Deus. Ajuda-nos a entender que o Senhor é bom, independente do que acontece conosco, e a nos conformar com a sua boa vontade. Eu peço que o Senhor abençoe cada um aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, pessoal, o lanchinho aqui do lado.